Fundação Getúlio Vargas divulgou há pouco que o índice de confiança do consumidor voltou a recuar em agosto. O resultado tem oscilado dentro de uma estreita faixa nos últimos 3 meses, sem sinalizar uma tendência clara de melhora ou piora. O dado caiu meio ponto nesse mês para 86,2 pontos. No mês, a queda modesta é a combinação da piora das expectativas para os próximos meses e da melhora das avaliações sobre a situação atual. Foram destacadas a terceira e a segunda queda seguida dos indicadores de situação econômica e financeira futura dos consumidores. Segundo o relatório, esses resultados sugerem um quadro de cautela e preocupação com o futuro, de acordo com os altos níveis de endividamento e também a inadimplência das famílias. Bom, e a gente vai repercutir justamente esses dados aqui da confiança do consumidor brasileiro com a Ana Carolina Gouveia, que é pesquisadora do FGV Ibre, que já está aqui comigo. Ana Carolina, antes de mais nada, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda sempre aqui na nossa programação. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Ana Carolina, bom, ICC recuando então, né, em agosto, interrompendo talvez o que poderia trazer uma melhora realmente mais palpável do humor, né, ou da confiança das famílias brasileiras. A gente tem nos principais fatores explicando essa virada negativa, como a gente pontuou aqui enquanto estava chamando a você, essa cautela com a preocupação com o futuro, né, com o que pode acontecer a partir de agora. Esse realmente é o maior peso nessa situação para essa pesquisa. Como que você faz essa leitura agora do índice nesse momento? No mês, esses indicadores foram os principais motivadores e influenciadores da queda da confiança do consumidor. Teve uma piora da percepção das avaliações futuras, tanto pelo lado da percepção da economia como um todo para o futuro, quanto das próprias finanças das famílias para o futuro, né? Eh, Nos últimos meses, na realidade, a confiança do consumidor ela tem oscilado, não apontando exatamente uma tendência de melhora ou uma tendência de piora. Então, isso sugere que o consumidor está muito cauteloso nesse momento, ele não está tomando decisões muito drásticas sobre consumo, sobre poupança. Então, o que tem sugerido aí que o consumidor tem adotado uma postura de cautela mesmo com relação à percepção da economia e seu próprio consumo, né. Esse resultado, ele também acontece em todas as faixas de renda, né. Nesse mês em questão, nós tivemos uma piora da faixa de renda, dos consumidores que recebem um salário menor, né, uma remuneração menor, e também de consumidores que, estão no outro extremo, que recebem um salário um pouco maior. Só que no mês passado, esse resultado foi inverso, ou seja, então a gente também tem essa flutuação quando a gente olha por faixas de renda, mostrando aí que a gente não tem de fato uma clara tendência de piora ou melhora, mas sim, uma manutenção desses níveis em níveis baixos, né. Quando a gente olha para o nível dos cons do do da confiança, a gente tem um nível em que retrata um consumidor pessimista, tanto para o presente quanto para o futuro. Perfeito. Ana Carolina, além dessa questão mais pessimista, a gente tem a questão do consumo, né, das famílias. Na prática, esse recuo na confiança tende também a se refletir em menor disposição para poder consumir nos próximos meses? Qual que é o impacto que a gente pode esperar em relação a isso sobre o varejo e também sobre serviços nesse momento? Sim, a confiança do consumidor, quando o consumidor está com uma confiança mais forte, quando ele está otimista, quando ele está avaliando a percepção do presente, da economia, como favorável, o consumidor tende a participar mais da economia, consumir mais, sair, consumir em restaurantes, em serviços, comprar bens não só associados àquele consumo essencial, né, de sobrevivência, mas aqueles consumos que são mais caros, que dependem do crédito, que dependem de parcelamento, e não é o que está acontecendo no momento. Então, o consumidor, ele tem, a confiança do consumidor está pessimista, né? O nível em que o indicador retrata é um nível pessimista. Então, acaba retratando numa postura de um consumo mais cauteloso mesmo. O consumidor, ele acaba não se aventurando em consumos, enfim, que pode comprometer a própria renda para o futuro.
então ele acaba adotando essa postura mais de cautela para o consumo, e isso acaba influenciando nos resultados da economia, porque uma família que consome menos começa a segurar o consumo, isso acaba influenciando aí no próprio crescimento da economia para o futuro. Até que ponto, Ana, nesse momento, a percepção de inflação mais alta e desses juros, que ainda estão bastante elevados, inclusive, acabam pesando nessa confiança do consumidor em agosto? Eu te pergunto isso porque, obviamente, né, a gente às vezes tem um questionamento. Eu já recebi algumas mensagens, inclusive, às vezes no Instagram, fala assim: ah, você falou hoje no ar que a inflação diminuiu ou que a inflação de alimentos está negativa, mas não é isso que eu vejo no supermercado. Ou seja, essa percepção de inflação pesando ainda no bolso atrapalha bastante, né, no dia a dia do consumidor brasileiro, que vai sentir ali no bolso. Então, quero entender do teu ponto de vista, de acordo com essa pesquisa, até que ponto realmente essa percepção de inflação mais alta e de juros ainda elevado pesa na confiança do consumidor. Pesa bastante, né, na realidade a memória da inflação, ela permanece, ela fica muito ali, no consumidor, e isso acaba influenciando sua percepção sobre a economia, mas principalmente os juros, né, porque a inflação, a gente tem tido, um recuo recente, né, da inflação, uma melhora que ainda talvez não tenha sido percebida, né, pelos consumidores ali que estão, cotidianamente comprando os alimentos, principalmente, que é uma cesta que pesa bastante para os consumidores, mas principalmente a taxa de juros. A taxa de juros ela está alta, muito alta, há muito tempo, né? E isso acaba, freando a economia e encarecendo também, por exemplo, as dívidas dos consumidores, num contexto em que os consumidores estão muito endividados e acabam, ficando inadimplentes. E essa inadimplência também, recai juros em cima da inadimplência, e isso acaba comprometendo ali a situação financeira, dos consumidores. Então, a inflação, apesar dela ter tido, recentemente a gente está com uma memória, de uma inflação ali que incomoda, né, já no teto, atingido ali o teto da meta dela e tudo mais, é uma inflação que influencia, a percepção do consumidor, mas não tanto quanto os juros. Acredito que os juros é uma questão, mais preocupante aqui para a gente e para os consumidores, para poder aí para poder ajudar a formular essa percepção de que a economia ela está um pouco difícil mesmo para os próprios consumidores, dado esse contexto de endividamento e inadimplência. Há uma diferença também na questão de estatística de renda, ou seja, de percepção de piora de acordo com a renda? O índice mostra queda mais forte em algum patamar de renda específico, Ana, nesse momento? Ou seja, as famílias de baixa renda, elas continuam sendo as mais impactadas, porque geralmente é quem de cara sente sempre o maior impacto, né? Esse mês a queda foi maior nas famílias de baixa renda, depois ela teve a queda na família de alta renda. Então, nesse mês, né, a queda da confiança ela foi, ocasionada pelos dois extremos ali Uhum. das rendas, né, da confiança. Mas o consumidor de baixa renda, ele vinha piorando a confiança do consumidor de baixa renda vinha piorando desde o final do ano passado e atingindo níveis muito insatisfatórios, né, porque os consumidores de baixa renda são os que mais sofrem com inflação, são os que mais sofrem com taxa de juros elevadas. Enfim, são pessoas que não têm, muitas formas de se proteger de qualquer empecilho, qualquer crise, qualquer ruído que aconteça na economia. Então, de fato, esses são os consumidores que têm a confiança mais baixa nesse momento. Registraram uma melhora nos 3 últimos meses, mas ainda assim foi uma melhora, pequena frente ao nível de confiança que eles apontam, né. Então e esse mês, infelizmente, foram os que mais recuaram mesmo. Agora, Ana, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, falamos sobre a questão das incertezas sendo alimentadas por causa da inflação, também dos juros mais altos. E a política econômica, ou seja, o quadro fiscal, né, e também a incerteza em relação aos rumos da política econômica, isso também afeta a confiança do consumidor? Acaba afetando sim a percepção que o consumidor vai ter para que ele vai poder reformular, fazer a sua percepção para o futuro, né. Então a gente pode ver que nos últimos meses a gente tem tido uma piora muito por conta das expectativas. Então, isso pode estar sendo, refletido mesmo, na percepção dos consumidores, essa percepção,
da situação fiscal, que ainda precisa ser resolvida, também essa questão da desaceleração da economia para o segundo semestre de 2025, que todas essas questões acabam influenciando na percepção do consumidor com relação à economia e acabam trazendo uma expectativa para o futuro de piora. Prefeito Ana, eu quero muito te agradecer o teu tempo aqui conosco. Conversamos com a Ana Carolina Gouveia, pesquisadora do FGV Ibre. Sempre bem-vinda por aqui, minha querida. Uma ótima semana para você. Até uma próxima. Obrigada, você também. Tchau, Até tchau. mais.